Estamos no Skype, quem vai nos atender por Skype é o Dr. Hélio Dimas de Almeida Júnior, ele é promotor eleitoral de Limeira e analisou os pedidos de registro de candidaturas. Olha só como é burocrático todo este processo, né? Tem a convenção, aí depois os nomes são definidos e aí toda a papelada é enviada à Justiça Eleitoral. Quem vai decidir, obviamente, se as candidaturas podem prosperar ou não, é a Justiça, e tem os pareceres do Ministério Público, e esses pareceres analisam justamente toda a documentação enviada pelos candidatos. Então, eu já quero agradecer a participação do Dr. Hélio, que nos atende por Skype. Doutor, quantas ações de impugnação foram movidas pelo Ministério Público até agora? Boa tarde. Nós finalizamos a análise da documentação enviada nos pedidos de registro de candidatura no domingo. O total de impugnações foi o número de 248 impugnações. São ações de impugnação de pedido de candidatura. Em linhas gerais, quais foram os problemas verificados pelo MP que ensejaram as ações de impugnação? A maioria das impugnações são coisas que talvez não tragam tanta preocupação, porque com o complemento da documentação, a questão pode ser solucionada. Dessas 248 impugnações, então a maioria foi por ausência de documentos. Eu não sei o ocorrido, se os candidatos, os partidos tiveram dificuldade para providenciar a documentação ou para inserir no sistema, mas tivemos alguns partidos que apresentaram simplesmente o pedido de registro sem nenhum documento, infelizmente. Muitos candidatos, então, estão nessa situação. A impugnação trata-se de uma questão imprescindível, porque a ausência de documentação não permite que a gente analise diversas condições relacionadas às inelegibilidades constitucionais ou infraconstitucionais, entre elas, por exemplo, a lei da ficha limpa, né? Nós encontramos 5 casos da lei da ficha limpa, esses através de pesquisas de folhas de antecedentes por parte do próprio Ministério Público ou apontamentos pela Procuradoria Regional Eleitoral de que poderiam ser hipóteses de potenciais, né, de inelegibilidades, e são condenações por crimes como quadrilha, organização criminosa, roubo, tráfico, furto, crime contra a ordem tributária, violação de direito autoral. Se ele cumpriu a pena num prazo inferior a 8 anos, ele se enquadraria na lei da ficha limpa, né? Seria considerado ficha suja. E nesses casos o Ministério Público também ajuizou ações de impugnação. Essa questão da ficha limpa ensejou dúvidas, não é? Porque um tribunal superior teria liberado a participação de candidatos com a ficha suja no processo eleitoral de 2020. Como é que a gente desfaz essa dúvida, que inclusive deve atingir alguns candidatos e certamente milhares de eleitores, para não dizer milhões de eleitores pelo Brasil todo, doutor? Essa questão se refere a data da eleição, né? Porque ele tem que estar não poderia ser ficha suja, digamos, esses 8 anos, no dia em que ocorresse a votação, a eleição, né? E como houve a modificação da data, não é que o Tribunal Superior Eleitoral liberou, afastou a lei da ficha limpa. Na verdade, aumentou o prazo, né? A gente tem que considerar agora novembro, né? Se o candidato preencheu os requisitos em novembro, ele não estaria enquadrado na lei da ficha limpa. Tem candidato que não vota nem em Limeira, ou seja, não transferiu o seu domicílio eleitoral e pede voto para limeirense. Você me desculpa, viu, doutor, mas, Caio, pelo amor de Deus, né? É uma falha, eu digo até juvenil. Eu não consigo entender. Visto nessa campanha que começou faz pouco tempo, né? Quer dizer, a campanha permitida pela Justiça Eleitoral começou faz pouco tempo. A pré-campanha já vem de um tempo maior. Mas tem candidato que transferiu a empresa que tinha de Limeira para uma cidade da região, mas que quer ser prefeito de Limeira. Tiveram algumas falhas no sistema também, em razão do Covid, né? A atualização da filiação partidária, alguns partidos, porque também não faria sentido o partido pedir o registro de um determinado candidato se ele não está afiliado ao partido dele, né? Então, pode ser alguma tipo de falha do sistema, a questão do domicílio eleitoral e a filiação.
né? Então, pode ser que isso seja sanado pelo candidato, que ele comprove que ele fez o pedido de transferência do domicílio eleitoral para Limeira, assim como que ele está afiliado aos partidos políticos, né? Mas, realmente, se ele não tem o domicílio eleitoral na circunscrição de Limeira, ele não pode ser candidato em Limeira, né? Exatamente, Nani. A maioria dos casos dessas 248 impugnações, como eu falei, são vícios sanáveis. A gente tem outras irregularidades que são insanáveis, como eu citei, o caso da ficha limpa, né? Comprovado que o candidato tem a condenação nesse prazo de 8 anos, ele não vai poder concorrer mesmo. É lógico que o judiciário vai decidir a respeito, mas a jurisprudência indica nesse sentido. Temos também casos que também se referem a condições de elegibilidade, que é o caso de condenação criminal. O Ministério Público localizou entre os pedidos de candidatura 3 candidatos que estão cumprindo pena. Quem cumpre pena tem os direitos políticos suspensos até que cumpra integralmente a sanção criminal, a pena que ele foi condenado. Então, esses também não poderão, certamente, não teria como regularizar a situação. Eles, naturalmente, o trâmite agora eles vão apresentar as defesas, né, ou apresentar essa documentação, aí o Ministério Público vai analisar novamente se apresentou a documentação necessária e se não tem nenhuma condenação que seja uma inelegibilidade.